Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Compras Épicas. Eu sou Marcelo Abib, consultor executivo da GoEpic. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compras Épicas. Esse episódio que é um episódio muito relevante. Então, gruda aqui na gente e escuta até o final, porque eu tenho certeza, né, que você vai receber muitos insights para poder aplicar de maneira prática no dia a dia da sua empresa. Hoje nós recebemos um convidado, né, de grande relevância no Compras Épicas, com uma carreira extensa em procurement, marketing imobiliário e vendas. Ele passou por multinacionais como Shell Brasil, Vale, Dux e o Grupo Casas Bahia, conhecido aí de todos nós, né? Sempre trazendo uma visão ampla e estratégica, né, para esses negócios. Ele liderou projetos de destaque em parceria com consultorias renomadas, como a McKinsey, a T. Kearney, e com foco em redução de custos, desinvestimento de ativos e aumento da rentabilidade comercial. Além disso, o Alexandre foi pioneiro na automação de etapas críticas de compras com RPA e bots, elevando de forma significativa a eficiência e a produtividade das operações. Com experiência internacional em projetos imobiliários pela Shell Brasil e no seu Global Center of Expertise, ele traz um repertório sólido para discutir um tema cada vez mais relevante: outsourcing de suprimentos versus equipes próprias. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Alexandre Moço de Barros, é um prazer ter aqui você no Compras Épicas. Olá, Bibi. Olá, Wellington. Olá, pessoal que está nos assistindo aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e podendo compartilhar um pouco desse meu aprendizado ao longo da minha carreira. Então, pronto aqui, preparado para poder contribuir muito com conhecimento, com o aprendizado de muitas pessoas que estão nos ouvindo aí. Maravilha, Alexandre. Então a gente vai começar explorando um pouquinho, né, dessa tua experiência e essa jornada que você teve, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, né, a gente poder compartilhar o teu conhecimento prático com os nossos ouvintes. Ao longo da tua carreira, Alexandre, você já liderou, né, tanto equipes internas quanto grandes projetos, né, com consultorias. E na sua visão, quais são os principais benefícios e os riscos, né, envolvendo essa opção por outsourcing em suprimentos? E claro, sempre existe nessa questão, às vezes a gente pensa que é algo binário, né? Uhum. Mas entre o outsourcing também, né, se você puder trazer essa visão, comparando, né, uma equipe própria e compartilhar isso com a gente. Não, perfeito, Wellington. Excelente pergunta. Realmente, ao longo da minha carreira, eu tive oportunidade de liderar equipes terceiras e equipes próprias. E equipes híbridas, né? Na maior parte do tempo eu liderei equipes híbridas, que tinham terceiros e próprios, fazendo atividades distintas, porém importantes para a organização, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que dar um passo atrás e entender primeiro a estratégia da empresa, né? Onde você está situado, onde você está trabalhando. Dentro da estratégia dessa empresa que você está trabalhando, dessa organização, suprimentos é realmente algo estratégico? É algo pertinente? Cria valor para a organização? Né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Tá bom. Na maioria das vezes, a resposta vai ser sim. Né? Pode ser que, eventualmente, algum tipo de organização muito pouco madura, que ainda está crescendo, suprimentos ainda não seja tão relevante. Mas, certamente, com o passar do tempo, vai ser. E cada companhia está num estágio de maturidade diferente. Então, a gente também tem que entender esse tipo de situação. Então, assim, o ponto é, legal, então suprimentos tá bom. Que parte de suprimentos que é estratégico? Que parte da área de suprimentos está entregando um valor diferenciado, está gerando um valor bem representativo para a organização? E que parte meio que está cumprindo tabela, meio que está ali, né, fazendo alguma atividade mais burocrática, mais de compliance, até para poder garantir os padrões de governança que a companhia precisa ter, né? É óbvio, tem que ter segregação de função e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo: identificar, separar o joio do trigo, Perfeito. né? Bom, se você tem essa parte estratégica, é natural que você queira concentrar seus esforços, seus recursos internos, a sua equipe que tem realmente um diferencial, tem uma expertise diferenciada em alguma categoria que seja estratégica, né? Só para lembrar aqui, né, para quem é da área de suprimentos, a famosa matriz Kraujic, né? A nossa pedra roseta, né, da área de suprimentos. Então é bom identificar ali aquilo que é gargalo, aquilo que é estratégico, né, enfim, aquilo que é alavanca, né, alavancagem, para poder efetivamente separar o joio do trigo. Conseguiu separar?
aí a gente já começa uma nova discussão, que é o que deve ser trabalho realmente de equipes terceiras, da gente fazer um outsourcing e tudo mais. Se a gente der esses passos, você já começou a mitigar, sei lá, 90% do risco que poderia ter com o outsourcing da área de suprimentos, né, da área de compras, tá? Porque você já conseguiu, né, delimitar muito bem aquilo que efetivamente é necessário para a sua organização e que tem que ser feito de uma forma estratégica, diferenciada daquilo que pode, eventualmente, ser objeto de uma terceirização. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, né? Logo na largada. Mas, assim, olhando os riscos, que foi a pergunta que você me fez, né? Então, qual que é o risco? Toda vez que você transfere para um terceiro um pedaço da sua atividade, você pode estar transferindo, primeiro, itens que são confidenciais e sigilosos, que dizem respeito à sua estratégia, que você não gostaria de compartilhar, mesmo que fosse para uma empresa idônea, com um contrato, né, de confidencialidade muito bem escrito e tudo mais. Então, esse é o primeiro risco que você precisa ficar de olho e tentar mitigar ao máximo. Segundo ponto, você pode ter mudanças pontuais que acontecem de acordo com a necessidade da empresa, que essa outra área pode não... Essa empresa de consultoria pode não ter a mesma velocidade, a mesma agilidade para poder implementar. Então, chegamos hoje na companhia e o CFO falou, olha, o caixa não está legal, precisamos melhorar o caixa, vamos aumentar o prazo de pagamento aos fornecedores, o PMP, né? Então, deu a ordem, na mesma hora os funcionários próprios da empresa vão fazer, né? Mas os terceiros também farão, mas vai ter um delay até você acessar o gestor do contrato, combinar o jogo com ele, para que ele possa baixar, cascatear, né, essa informação para os terceiros. Então, tempo de resposta às mudanças organizacionais pode ser um risco também. Outra coisa que tem que estar sempre na mesa quando a gente discute esse tipo de atividade de outsourcing, você também pode, ao longo do tempo, descobrir o seguinte, que essa equipe terceira não tem os mesmos sistemas, não tem os mesmos padrões, né, que você utiliza na sua empresa. Então, você pode, eventualmente, ter alguns overlaps de atividade, você pode não conseguir automatizar algumas jornadas, você pode precisar configurar, né, através de APIs, né, algum tipo de software entre as duas empresas. Então, tem algumas considerações bem relevantes quando a gente fala de terceirização de atividades de suprimentos. Perfeito. Até antes de passar a palavra para o Habib, você acha que essa questão também, Alexandre, da gestão do conhecimento, você acha que pode ser um fator complicador? Porque eu vejo algumas empresas, né, muitas vezes com as quais a gente trabalha, que a Web atende, uma preocupação grande quando fala de outsourcing no que tange gestão de conhecimento. Mas muitas vezes a gestão interna de conhecimento já não existe também, né? E traz como um fator agravante, mas, poxa, eu não faço já no dia a dia, né? Então eu queria ouvir você. Então, a gestão do conhecimento é algo muito importante. Toda organização deve dedicar um pedaço do time para garantir que isso aconteça, ter os repositórios para colocar realmente os documentos, toda a documentação efetivamente que é trocada no processo de suprimentos. Então, eu sempre aconselho as empresas que têm um tamanho, um porte necessário, obviamente, para criar equipes, né, de inteligência de suprimentos, onde isso possa estar ali e onde possa ser passado para todo o time de suprimentos, seja terceiro ou próprio, né, tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi identificado, né, para que a gente não parta do zero toda vez que a gente vai fazer uma RFP de alguma categoria, por exemplo. Então é muito importante ter uma área, preferencialmente dentro da empresa e não terceirizada, olhando para essa questão do conhecimento, né, de como você garante que a empresa está aprendendo, está garantindo esse conhecimento de forma explícita e não somente tácita, que é o que muitas vezes acontece, e isso possa ser passado para as futuras gerações. Aí você fala, futura geração, como assim, Xana? Futura geração de comprador, né? Você tem sempre o turnover natural da área, seja terceiro ou próprio, isso acontece, então você tem que estar passando adiante esse bastão com conhecimento. Então isso é muito importante. Então você começa a mitigar isso
quando você tem uma área dentro de casa que faz esse tipo de trabalho, né? Que tem preocupação em dar treinamentos, em fazer workshops, para você poder retroalimentar todo o sistema e todo mundo está na mesma página, no mesmo pé de igualdade de informação. Mas esse é um ponto crítico e não deveria estar com o terceiro, tá? Porque o terceiro tem um contrato hoje com você, amanhã pode não ter. Então é importante que a companhia crie os mecanismos para ter esse armazenamento do conhecimento, vamos chamar assim, né? Dentro dela mesma e não no terceiro. E aí você tocou num ponto-chave que eu até não falei, né? Que é a questão do dia a dia, né? Do relacionamento com os fornecedores. Quando você terceiriza isso, você deixa de ter aquela proximidade com os fornecedores. E se você troca a empresa de outsourcing, você, no dia seguinte, você perde esse elo de ligação com eles. Mesmo que você tenha um volume significativo, escala, né, você não tem mais o relacionamento, o canal, a pessoa com quem você fala quando tem algum problema, algum troubleshooting que você tem que resolver. Não, sem dúvida nenhuma. E, Alexandre, eu vejo isso muito empresas de todos os portes, né? Quando a gente começa a pensar nessa questão de guardar informação, gente, começa com algo tão simples quanto você estabelecer um simples SharePoint. Entendeu? Não é nada rocket science, né? Uhum. Certo? Então você começar a ter isso arquivado para poder voltar lá depois de 2 anos, 3 anos, depende do teu contrato, voltar no que foi feito. E outra, não vamos esquecer que todo o processo de compras é um processo onde toda a documentação trocada, ela tecnicamente, juridicamente, ela faz parte do acordo que você fez. Se você não tiver isso bem guardado, bem bonitinho, corre o risco de você ter uma pendência judicial qualquer lá na frente e não tem documento, né? Mas eu gostei muito, deixa eu voltar um pouquinho na questão da terceirização que você citou, né? Muitas empresas, elas olham para a terceirização puramente como eficiência e redução de custo, né? Outsourcing parece ser uma boa solução, mas você citou já alguns aspectos de controle, né? Inclusive o controle de relacionamento que você acabou de trazer, né? Como é que você equilibra isso, essa eficiência, essa redução de custo e essa perda de controle? Ou a manutenção desse controle? Não, perfeito. Primeiro você tem que ter muito procedimento, tem que ter muito processo, né, instituído entre as duas áreas, né, entre a área de suprimentos e a área terceira da empresa de consultoria, para garantir que você tem todo o modus operandi mapeado, né, e que você está armazenando, como você mesmo disse no SharePoint, tudo aquilo que está acontecendo, que está sendo transacionado. Acho que isso é muito importante, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma empresa terceira que está botando uma RFP de um serviço de limpeza, o vendor list que essa empresa utilizou para poder ir no mercado e cotar os preços, a própria peça, né, especificação técnica que vai dentro da RFP que foi para mercado. Então, assim, todo documento, todo formulário, tudo isso precisa estar muito bem armazenado, né, de modo a garantir que você não tenha nenhuma perda de controle, né, e tudo mais. E quando você busca eficiência e redução de custo, o que você está querendo no final do dia? Ficar mais rentável, você quer, né, dar mais resultado para a organização, você quer melhorar o EBITDA, você quer melhorar uma série de coisas da organização. E obviamente que toda a área de suprimentos tem o famoso KPI de saving, né? Ele é um KPI, né, tradicional, amplamente difundido. Não é o único, mas ele é importante, não deixou de ser. Eu acho que outros KPIs surgiram e também geraram relevância, né? Ganharam relevância, mas o KPI de saving continua sendo importante. Então, seja na equipe própria, seja na equipe terceira, uma coisa que tem que existir é métrica de acompanhamento, tá? Senão você não consegue medir sua eficiência e o quanto você está reduzindo de custo. Então você tem que ter isso muito claro dentro de casa e também para a empresa de consultoria. E ter um scorecard, né, uma remuneração variável, seja da consultoria, seja da equipe própria, atrelada a esses KPIs. Quando você consegue ter isso, você consegue garantir essa uniformidade, todo mundo de forma uníssona perseguindo a redução de custo e eficiência operacional. Claro,
você tem que escolher bem esses KPIs. Como eu falei, o Save é muito tradicional, mas ele por si só não diz tudo, né? Acabei de dar um exemplo aqui anterior, né? Que, olha, o CFO baixou aqui o decreto que tem que melhorar o fluxo de caixa da companhia e aumentar o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Então, o PMP pode ser um KPI importante também para ser gerenciado, né? Para ser acompanhado no quesito eficiência operacional, né? E melhoria do resultado da companhia como um todo. Perfeito. É um ponto realmente que é muito relevante, né, quando a gente fala de outsourcing. E essa busca, né, o que eu percebo é que a busca pela eficiência, Alexandre, ela não pode comprometer a transparência, né, e nem compliance. Então, muitas vezes a gente acaba passando por cima, né, de alguns processos ali, diretrizes da empresa para querer garantir isso a qualquer custo. E a gente precisa ter um cuidado adicional também, né, para não dar espaço para que prevaleça uma gestão que seja muito reativa, né. Então, baseado muitas vezes no dia a dia ali em apagar incêndio. E é aqui que eu vejo uma oportunidade, né, um espaço muito grande para a utilização de tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, como os marketplaces, né, automações, RPA, né, ou a palavra da moda, né, IA generativa, inclusive, né, como eles podem ser utilizados? Né? Você acredita que esses recursos eles fortalecem, né, mais o modelo de outsourcing? Eles fortalecem mais as equipes próprias ou ambos, né? Então, a ferramenta, ela facilita tudo, né? Depende da forma como ela foi implementada, da forma como ela foi utilizada. Mas a ferramenta, ela vem para ajudar, nunca para atrapalhar. Agora, o que eu enxergo, né? Eu tenho uma visão meio pragmática dessa situação do outsourcing com a chegada de IA, né, e tantas tecnologias que estão surgindo. Que é o seguinte, eu falei lá no início, Wellington, que você tem que separar muito bem o joio do trigo, né? Então, normalmente você deixa o joio para a empresa de outsourcing e você fica com o trigo, Entendi. né? Então, assim, a tecnologia, ela está permitindo hoje que as grandes organizações também trabalhem o joio, vamos chamar assim, sem ter que dedicar recursos, pessoas, para poder fazer a atividade. Então, tipicamente, o trabalho que nós normalmente passaríamos para uma empresa terceira fazer, né, o outsourcing de algumas atividades e suprimentos, hoje pode ser feita pela IA. Eu posso ter um robô de compras, eu posso ter um chatbot, eu posso ter uma série de mecanismos novos, né, das novas tecnologias que podem viabilizar a atividade sem que eu tenha que terceirizar essa atividade. Perfeito. Percebe? Então assim, Alexandre, então você está decretando o fim do outsourcing de suprimentos com a chegada da IA? Não, não estou falando isso. Sempre vai ter espaço, né? Eu estou sendo um pouco generalista, pragmático e generalista no que eu estou falando, na minha afirmação. Mas sempre vai ter algum tipo de espaço. Ao mesmo tempo que essa possibilidade surge com a aplicação de novas tecnologias, você também tem uma outra situação, que são as empresas de consultoria vendendo serviços de automação, de efetivamente de você criar esse tipo de mecanismo nas organizações, um robô de compras, um agente comprador. E acredito eu, tá? Isso, assim, tenho visto algumas experiências, mas ainda não vi isso assim, up and running, né? Assim, modelo rodando perfeito. Mas você pode ter empresas no futuro que, ao invés de te oferecer o serviço de outsourcing feito através de pessoas, coloque agentes virtuais para fazer aquela atividade para você, mas ela fazendo e cobrando, né? Isso pode acontecer, pode ser um modelo de negócio futuro, né? Como eu falei, a tecnologia vem para ajudar todo mundo, né? Então você pode ter empresas que se aproveitem da tecnologia e vendam o serviço de outsourcing sem ter pessoas do outro lado fazendo as atividades básicas de suprimentos. Também pode acontecer, né? Mas eu acho que as grandes empresas vão preferir elas investirem e criarem os agentes até para garantir a transferência de conhecimento, como a gente falou agora há pouco e tudo mais, e ter toda a jornada dentro de casa. Eu acredito muito nisso, tá? Isso vai acontecer. E uma outra coisa importante para a gente pensar também, quando a gente fala de tecnologia, tem coisas que já estão disponíveis e a gente usa pouco. Catálogo eletrônico de compras, punch in, punch out. Caramba,
né? Boa parte da cauda longa já podia estar ali há muito tempo, né? Porque normalmente você passa esse long tail para o terceiro fazer, né? Essa cauda longa, né? A curva C, lá, o item C da curva BC, né? Você acaba jogando para o terceiro. Já podia estar sendo feito dentro de casa via catálogo, né? Você tem isso, tem empresas que fazem, né, o serviço de catálogo, inclusive, né, para você poder não ter que abrir uma negociação, criar o contrato, expandir não sei quantas linhas para poder consumir lá o contrato, né? Enfim, você consegue já fazer isso hoje, né? Então a tecnologia está disponível, é só a gente pensar realmente na melhor forma de utilizá-la, né? E a IA só veio para somar, só veio para dar uma turbinada na utilização de tecnologias na jornada de compras. Eu concordo 100% com você. Você trouxe o aspecto que ele, de fato, ele é central, né? E a tecnologia, ela pode dar autonomia. E aí não importa se é um time interno, se é times, né, de outsourcing, por exemplo, os parceiros, né, de outsourcing. Pensando na nossa realidade mesmo, aqui na GoEpic, né? Então, eu falei, né, da IA, mas eu sou até suspeito, né? Porque nós somos uma plataforma com esse foco, né, de agentes de IA para compras. Então, o ganho, ele tem sido um fenômeno, realmente, né? É um avanço muito grande. E, por exemplo, quando a gente fala de GoEpic, né, a gente vê, de fato, clientes usando, né, automação, RPA, IA generativa, para orquestrar não só curva B e C, né, ou automatizar a curva B e C, mas pensando na cadeia como um todo. E aí não restringe, né, não tem restrição. Se eu estou falando de terceiro, se eu estou falando de um fornecedor também utilizando a tecnologia, né, para que ele tenha um acesso mais fácil, para que eu faça um FUP, né, automatizado, mas esse foco, né, de eu conseguir unificar essas pontas e trazer informação em tempo real, né, porque não faz mais sentido, pelo menos na minha cabeça, né, falar, vou fazer um relatório, e aí o relatório, vai levar 3 semanas para eu juntar dados de vários sistemas. E aí a hora que eu apresento o relatório, opa, mas já não é esse dado mais que eu preciso. Já ficou velho. Já mudou, já ficou velho. Exato. Então, muito Já bom essa já visão que você ficou. trouxe. Deixa eu então retomar um pouquinho, Alexandre, um tema, né, da estratégia, de como escolher, etc. Você já falou bastante da estratégia, né, de como escolher esse fornecedor, se a gente vai ficar com o processo dentro, se a gente ficar com o processo fora. Mas eu queria explorar mais um detalhezinho, porque você tem uma experiência que passou de empresas menores até gigantes, né? Uhum. O que muda na escolha de outsourcing entre equipe própria, e terceiro, né? Em função do tamanho da empresa, da complexidade do negócio, se é nacional, se é multinacional, tem diferença ou é tudo igual? Quando a escolha é igual? Tem peculiaridades, tá? Depende como eu falei, da estratégia da organização, do tamanho dela, do orçamento que está disponível para a área de suprimentos poder tocar o dia a dia, né? Então, assim, tem várias situações específicas de cada empresa que levam a decisões diferentes na hora de fazer o outsourcing. Não tem uma receita de bolo, não tem algo assim, ó, faça isso, né? 100 gramas de açúcar, não sei quantas gramas de farinha de trigo, não tem isso, não tem isso. Então, assim, em cada empresa onde eu trabalhei, você foi muito feliz, né, Bibi? Foram empresas de vários tamanhos, vários segmentos, mineração, varejo, educação, hotelaria, né, petróleo. Cada empresa tinha uma necessidade diferente e um momento na jornada de maturidade, de evolução da área de instrumentos diferente. Né? E isso levou a decisões distintas em cada uma delas. Então você acaba configurando o outsourcing de acordo com essa necessidade pontual. O que eu queria frisar e que as empresas às vezes esquecem é o seguinte: eu vou terceirizar, tá bom. Definir o escopo? Definir, legal. Tá bom. Vamos contratar a empresa ABC, faz uma RFP, aí ganhou, por exemplo, a empresa A. Legal. Então a empresa A começa amanhã, tá bom. E transferência de conhecimentos, processos, formulários. Não tem, não desenhamos, a empresa vai ter que montar. Então, assim, você querer transferir para o terceiro algo que você não mapeou, que você não desenhou, que você não definiu de uma forma estruturada, tem tudo para dar errado, né? Mas vamos supor que a empresa A é top, é campeã, ela mata no peito, tem outros exemplos de outras empresas, outros formulários, que ela até pode aproveitar para a sua empresa. Repara o seguinte,
quando você transferir essa atividade para essa empresa terceira, se você não fez o streamline do seu processo, você não simplificou o seu processo, você ainda não está de uma forma muito adequada tocando o teu dia a dia, você pode até dimensionar errado na RFP o que você precisa. E, consequentemente, você pode estar pagando muito mais caro para essa empresa terceira fazer isso por não ter feito o trabalho, dever de casa antes. Então, quem é que vai capturar o ganho de eficiência? Não é o ganho do saving da negociação, não é isso que eu estou falando, não. O ganho da eficiência da estrutura que vai estar montada para te atender vai ser a empresa terceira, né? É isso que muitas vezes acaba acontecendo. Então, isso é um ponto muito importante. E isso eu percebi em várias empresas por onde eu passei. Querer transferir atividade para o terceiro sem conhecer direito e sem mapear corretamente essa atividade que está sendo transferida. Porque se você pega e pede para o cara fazer e você não diz como é que você faz hoje e tudo mais, quem vai capturar o ganho de eficiência na equipe, na quantidade de pessoas, enfim, em todos os custos envolvidos no processo, vai acabar sendo o terceiro, né? Então, esse é um ponto muito importante e que as empresas acabam esquecendo, né? Até por esse, acho que o Wellington comentou, né, essa coisa de você ficar o tempo todo apagando incêndio. Você muitas vezes em algumas organizações não tem os processos desenhados, estruturados, com os procedimentos, com os formulários, com tudo aquilo que precisa ser feito no dia a dia. Muito bom. Alexandre, nem parece o tempo aqui voou. A gente está chegando aqui já no final de mais um Compras Épicas. Foi um prazer falar com você, não apenas para receber esse conhecimento todo, essa experiência toda, mas, meu caso especial, um prazer falar com um amigo, né? Então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter compartilhado com a gente, com a nossa audiência, todo esse conhecimento, toda essa experiência. Tenho certeza, Alexandre. Tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão sair, né, desse episódio com muitos insights, né, práticos sobre como equilibrar o outsourcing, né, pensar em equipe própria versus, né, equipe terceirizada, e também, né, com essa visão aí de como aplicar, né, tecnologia, o benefício que a tecnologia pode trazer na gestão. Então, para vocês, né, que nos acompanham, não deixe de conferir os outros episódios do podcast Compras Épicas, onde nós discutimos estratégia, tendências e cases reais, né, que estão transformando a área de compras. E se você, né, quer conhecer na prática a tecnologia, né, que pode trazer mais visibilidade para vocês, agilidade, inteligência, acesse www.goepic.com.br e descubra como a nossa plataforma pode apoiar você também na sua jornada. E até a próxima Conversa Épica. Queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você.